Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje eu quero comentar aqui sobre a rodada 7 aí da Série B. A gente teve alguns jogos aí que foram interessantes, eu vou tentar comentar aqui alguns jogos e no finalzinho do vídeo eu quero falar aí algumas coisas aí interessantes que eu tenho observado aí dessa Série B, que eu acho que está entrando num momento bem interessante. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, isso ajuda bastante aqui o nosso trabalho. Pois bem, chegou aí a 7ª rodada da Série B, né, e a gente teve aí talvez alguma mudança aí de leve, assim, talvez dentro daquilo que a gente já esperava lá que fosse no começo do campeonato. Ainda não tivemos grandes mudanças, mas acho que tem alguns detalhes aí que são relevantes, interessantes da gente falar nesse vídeo. Bom, para começar, teve lá aquele jogo polêmico, né, que eu não vou ficar aqui me delongando, falando mais sobre esse jogo, que já foi aí excessivamente discutido, que foi o jogo envolvendo América e Santos. Eu acho que talvez tenha sido sim, talvez não, né, com certeza foi o principal jogo da rodada, não pelo fato lá da polêmica envolvendo a situação do gol do América, mas pelos times mesmo que estão lá disputando, né? Tanto a América como o Santos são duas equipes muito favoritas, né, ao acesso aí à Série A. O Santos vinha liderando, ainda continua liderando, mas com a derrota lá para o América, né, chegou, o América conseguiu, né, ter ali a mesma quantidade de pontos do Santos, né? Então os dois ficaram ali muito próximos, né? Eu vou pegar aqui os resultados aqui para a gente tentar dar uma olhada aqui e aí eu vou tentar comentar aqui um jogo ou outro aqui que eu achar que foi mais relevante dessa 7ª rodada, né? Então a 7ª rodada teve aí como abertura América 2, Santos 1, né? Jogando lá no Independência. Depois a gente teve o Guarani empatando com o Paysandu 0-0. Ituano e Ponte Preta, né? O Ituano venceu por 2-0 a Ponte Preta. A gente teve o Vila Nova e Brusque, né? Um empate de 2-2. E destacando desse jogo, acho que o Vila Nova perdeu uma boa oportunidade de colar lá na parte de cima, né? Tava até em determinado momento ali do jogo ganhando, no finalzinho o Brusque empatou. Eu já destaquei aqui em outros momentos o Vila Nova, que eu acredito que é sim uma boa equipe. Bom, aí a gente teve aqui continuando Ceará e Chapecoense, e aí essa é uma equipe aí que eu destaco, né? O Ceará vem aí melhorando durante a competição. Eu vou deixar mais para o finalzinho para mim comentar mais aí das equipes que eu acho relevante. Vou terminar aqui de falar os resultados, né? A gente teve também no Couto Pereira em Curitiba, o Curitiba vencendo por 3-0 o Operário. A gente teve também o Santa Cruz no estádio Santa Cruz, né, o Botafogo de Ribeirão Preto perdendo para o Novo Horizontino. E aí a gente teve a vitória do Avaí na ressacada. Esse jogo aí também acho que é um jogo bem relevante, que foi o Avaí vencendo por 2-0 o Goiás, que está lá na parte de cima também da tabela. E aí a gente teve também na Arena Amazônia, né, o Amazonas vencendo o Mirassol por 1-0. E ainda a gente não teve o jogo envolvendo CRB e Sport, né? Porque todas as duas equipes estavam lá na disputa das semifinais da Copa do Nordeste. Bom, e aí analisando aí, eu já quero destacar aqui alguns times aqui para a gente começar a já ficar de olho. No começo lá do campeonato eu tinha falado de 4 times que eu acredito que são os favoritos. E ainda continuo acreditando que esses times vão até o final lutar. Esses times que eu citei no começo do campeonato eram Santos, América, Goiás e Sport. Eu acredito que esses times ainda vão continuar brigando até o final. Só que agora a gente está vendo que está começando a aparecer outras equipes aí com futebol bem interessante, que podem sim disputar essa vaga. E aí eu já começo destacando aqui o Ceará, que venceu lá jogando em casa, está começando a crescer na competição, começou ali meio tropeçando, mas acho que é um time que ainda pode surpreender. E outro time que eu já estava querendo fazer um vídeo falando desse time aí é o Avaí, né? O Avaí está numa sequência bem interessante de vitórias.
Para a gente entender um pouco essa situação, tem um site que eu recomendo muito, né? Sempre falo aqui no meu canal desse site, que é um site lá do Departamento de Matemática da UFMG, onde eles fazem lá uma tabela, né, do Brasileirão Série A e Série B, e eles têm muitas estatísticas bem interessantes. Então, vamos dar uma olhada aqui no site deles lá, e aqui no site deles eles já colocam aqui a probabilidade, né, de ser campeão, classificação para a primeira divisão, rebaixamento. Mas o que eu quero dar uma olhada aqui nessa estatística é a sequência de vitórias. Vamos dar uma olhada na sequência de vitórias. Então, a gente pegar lá os clubes da Série B, né? Quem está acumulando mais sequências de vitória, eu tinha visto esse número na última rodada, e a gente vê aí que o Avaí é o clube que tem mais vitórias, né? Ele tem 4 vitórias, e o América é o segundo, que tem 2 vitórias, né? Depois do América, o máximo ali é 1 vitória. Então, quer dizer, isso mostra o quão é equilibrado a Série B, né? É difícil um time encaixar uma sequência de vitórias. E o Avaí, nas últimas rodadas aí, vem encaixando, né? O time está vencendo. Então, ele chegou ao número máximo aí de vitórias de uma equipe na Série B aí, chegou a 4 vitórias. Então, chegou a 12 pontos e conseguiu entrar no G4, né? Então, eu vi muita gente assim colocando de forma como se fosse assim surpreendente, né? Esse Avaí tá lá no G4 da Série B, e eu acho que não é. O time vem numa sequência de vitórias muito interessante e venceu um time que está lá na parte de cima, que estava jogando muito bem, né? Está jogando muito bem, que é o Goiás. Bom, vamos dar uma olhada em outras estatísticas aqui também. A gente tem aqui a série de invencibilidade. Esse dado aqui também eu acho que é bem interessante. Então, o time que está mais tempo aí sem perder, né, que tem uma série invicta maior, é o América, né? É o único time que continua invicto na competição. E depois do América a gente tem o Ceará, que é um time que eu também destaquei aqui, que vem numa sequência boa, está 5 jogos sem perder, né? Realmente é uma grande sequência sem perder, né? Depois a gente tem junto com o Ceará o Avaí. Então daí a gente já vê, né, como que esses times estão evoluindo, né? Tanto o Avaí como o Ceará. Eu ainda destaco um segundo time aqui. Se a gente for pegar essa sequência aqui, a gente tem o Paysandu, que está 3 jogos sem perder, o Curitiba também. Então eu destaco aqui também o Coritiba, né? Então o Coritiba conseguiu uma vitória importante lá contra o Operário. Eu acredito que o Coritiba ainda tem muito a evoluir, né? Tá num momento turbulento, mandou o treinador embora, ainda não se acertou ainda o projeto de futebol deles, mas tudo isso pode mudar, pode se acertar, porque vai vir aí a janela de transferência, né? O Coritiba pode conseguir contratar um jogador ali que seja interessante e organizar o seu elenco, porque o Coritiba é um time organizado, um time que tem uma estrutura, um time que tem um estádio próprio, um time muito tradicional, né? Um time que já foi campeão brasileiro da Série A, né? É um time que faz a rivalidade direta lá com o Atlético Paranaense, lá no Paraná. Então é um time muito forte, que pode sim crescer na competição. Então eu coloco aí também o Coritiba como um desses times aí. Bom, aí a gente dá mais uma olhada aqui nessas estatísticas que são sempre muito interessantes. Vamos dar uma olhada no melhor ataque. Quem que tem o melhor ataque aqui da competição? Daí a gente tem o Santos, né, com 15 gols. Em segundo a gente tem o Goiás com 13, Ceará com 12 e América com 12. Esse aí são os 4 primeiros. A gente tem o Sport, né, na quinta posição com 11, né? Vamos pegar até o Sport. Mas aí o que eu destaco é o seguinte, né? Novamente o Ceará aqui aparecendo, né, com 12 gols, né? Então o Santos é disparado o time que mais goleou, né? Teve vários jogos ali que o Santos goleou. A gente pegar ali o Guarani, acho que foi 4-1, também o Brusque, né? Acho que venceu por 4-0. Então só nesses 2 jogos aí foram 8 gols, né? O Santos sempre tem marcado gols ali, acho que só contra o Amazonas lá mesmo que eles não marcaram, mas tirando esse jogo aí, todo jogo o Santos marcou. Então é um time também que
né, tem essa característica aí, né, apesar do treinador ser o Carille, né, um cara que historicamente é um cara que joga defensivo, né, a forma como que eles jogam é de maneira defensiva, mas tem aí liderado aí o ataque. E aí eu destaco o Ceará, né, Ceará com 12 gols, então mostrando que está num momento interessante o Ceará. Vamos ver aqui nas estatísticas a melhor defesa. Então, a melhor defesa com menos gols sofridos, a gente tem o Coritiba com 3 gols, o Goiás com 4, o Santos sofreu 5, o Operário 5, o Avaí 5, né? Então, esses aí são os 5 primeiros, né? O América está em sexto aí com 6 gols, mas ainda continua a defesa do América como o problema do ano passado, ainda continua levando muitos gols. Mas a gente vê aí o Coritiba, né? O Coritiba é uma equipe que sofreu muito poucos gols aí nessa Série B, né? Então, com certeza é um time que pode sim surpreender. Bom, então para fechar esse vídeo aí falando, né? Eu quero passar aqui a classificação geral para a gente ver aqui como que ficou depois dessa rodada 7, né? Então o Santos está aí ainda em primeiro com 15 pontos. O América, né, tá com também 15 em segundo. O Goiás com 14 é o terceiro. O Avaí com 13 está na quarta posição, fechando aí o G4. E aí a gente tem o Sport com 12, lembrando que o Sport ainda não jogou, né? Então basta uma vitória do Sport lá diante do CRB para recuperar essa vaga no G4. O Ceará também tem 12, está na sexta posição, a gente vê como que está colado ali o Ceará, né? E aí o Coritiba tem 11, né? Então, assim, acho que esse grupinho aí realmente entrou para disputa, né? Esses 7 primeiros aí. A gente tem o Mirassol em oitavo com 11, o Vila Nova com 10 e o Novo Horizontino também com 10, fechando aí os 10 primeiros aí da Série B. Então, desses 10 primeiros aí, eu destaco esses 7 primeiros, né? Santos, América, Goiás, Avaí, Sport, Ceará, Coritiba, né? Acho que esses clubes aí vão disputar até o final, né? Porque são clubes realmente muito tradicionais, clubes grandes, que têm ali o costume de já ter disputado a Série A há vários anos, né? Então, acho que esses aí vão brigar. Outro clube aqui que eu destaco também, acho que é interessante a gente ficar de olho, é o CRB, né? O CRB não está numa fase muito boa, né, na Série B, mas lá na Copa do Nordeste chegou na final, eliminou o Bahia, né? Pode ser que depois dessa final aí, né, caso venha o título, ou mesmo não vindo o título, dá uma certa moral para o time para continuar lá na luta, né, para o acesso, né? Então é isso aí, minhas impressões aí sobre essa 7ª rodada da Série B. Acho que tem novidade sim, esses clubes aí chegaram para ficar, na minha opinião, né? Avaí, Coritiba, Ceará, para chegar na disputa aí junto com aqueles que eu vinha falando anteriormente, né? Que era América, Santos, Sport e Goiás. Então a disputa aí da Série B já começa a se desenhar mais ou menos aí como vai ser até o final. Então é isso aí, deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.